Está endividado e quer saber o que fazer? Veja como essa empresária saiu das dívidas e aprenda com ela. Peguei um caderno e comecei a anotar. O que eu devo? Eu devo tanto para o banco, eu tinha estourado 2 contas, né? Limite de conta, 5 cartões, eu devo para tal fornecedor. E aí eu fui para um passo 2. Qual é a consequência da minha dívida? Isso para quem está endividado é um passo a passo básico. Você tem que listar tudo que você deve, porque a gente se perde. A gente se perde, a gente não sabe para quem deve, quanto deve e se aquele valor é real. Porque as pessoas chutam, ainda mais hoje, o cara te liga e fala, você tá devendo há 1.000 e não sei quantos dias, a tua dívida tá em 150 mil reais. Quando você vai ver, é 80, 70. Porque os caras chutam, né? Que loucura. Então, o que você tem que fazer? Tinha cora lá em cima já. Eu totalmente amadora com dívidas, veja assim. Eu verdade, não entendo esse nada. bilhete. Você tem que anotar para quem você deve, o valor original da sua dívida, essa é a dica. Qual é o valor original da sua dívida? Não é quanto o credor diz que você está devendo depois de um calhamaço de juro. Qual é o teu valor original? Quanto você devia lá atrás, antes da incidência de juro? 3 mil, 5 mil, 2 mil? Você tem que saber que valor é esse. O credor tem que informar por lei qual é o valor original da minha dívida. Segundo, qual é a memória de cálculo dessa dívida? O que é isso? Como essa dívida chegou ao valor que você disse que chegou? Então, se o seu valor original é 3 mil e o cara diz que você deve 18, como ele chegou? Qual é o cálculo que ele fez para chegar de 3 a 18? Você vai descobrir aí que você não deve 18. Que você deve muito menos. Então, você já começou a melhorar a tua situação. Outra coisa, negociar para chegar o mais perto possível do valor original da tua dívida. Isso eu aprendi numa época que não tinha internet, que não tinha nada disso. Então, eu fui pensando, como é que eu vou fazer isso, né? E eu dizia para a pessoa, olha, eu te devo 3, você está falando que eu devo 20. Eu tenho 2,5. Você quer? O que o pessoal me dizia? O pessoal falava assim, Patrícia, todo mundo quebra aqui no braço. E ninguém paga ninguém. Quando você quebra, você vai embora. Você não paga ninguém, você some e recomeça a tua vida em qualquer lugar. Eu dizia... Foi aí que você mudou de nome, porque anteriormente era Daniela, né? E mudou pra Patrícia. Pois é. Eu dizia, não, eu sou a exceção, eu vou pagar. O pessoal dizia, imagina, a chinesada vai tudo embora. Eu dizia, eu não sou chinês. Né, para começar, e eu vou pagar, eu vou ser a exceção, eu vou pagar todo mundo. E o pessoal ria, até os meus credores riam. Imagina que você vai pagar nada, eu dizia, eu vou pagar. Então eu comecei a trabalhar com o que eu podia, fazia tradução, fazia revisão de texto, qualquer coisa que aparecia, eu fazia. Pegava um pouquinho de mercadoria que tinha sobrado, saía uma sacolada assim para vender. E nessa época eu fiquei muito doente, porque... eu foquei tanto em pagar dívida que, assim, eu não reservava nada para minha própria subsistência. Então, a minha geladeira era água, não tinha nada, absolutamente nada. Hoje eu tenho 48 quilos, eu pesei 37. 37 que a Patrícia é bem 37. baixinha. Eu tenho 1,55 m. Mas mesmo assim é nada. Era uma caveira, então as pessoas inventavam que eu estava doente, que eu tinha a Patrícia pegou AIDS, a Patrícia tá usando muita droga, por isso que ela quebrou, porque traficante tá atrás dela. Você falou porque eu paguei vendendo drogas, as pessoas diziam, né? Ela tinha... Imagina, um dia eu tinha um Audi, naquela época era um carro muito caro, né? Em 2001. Eu tinha um Audi... importado. Era importado, 0 quilômetro, né? O Ayrton Senna trazia para o Brasil, né? O grupo Ayrton Senna. Num dia eu tinha um Audi 0 quilômetro, lá que estava com seus 8.000 quilômetros, no outro dia eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então foi assim, uma perda muito grande. E as pessoas diziam, não, ela tinha aquele carrão porque ela vendia dorgas e não sei o quê. E agora ela tá, né, virou essa caveira porque ela usa crack. Usou todo o estoque. E assim, eu tinha fome, na verdade, né? Porque eu não comia mesmo. Eu não conseguia dormir, foi muito complicado. Mas eu fui negociando, fui pagando com o que eu tinha. O que eu tinha em casa eu oferecia. Eu me lembro que eu tinha uma esteira elétrica, sabe? Que aquelas que viram assim... suporte para qualquer coisa que você não usa. Então eu negociava, eu dizia assim, olha, eu te devo R$1.000, eu tenho uma esteira aqui, eu paguei R$700, tá novinho, não sei o que, o cara aceitava. Então, só que você tem que vir buscar porque eu não tenho como entregar. Então era assim que eu ia negociando. Em quanto tempo você pagou as dívidas? 11 meses e 20 dias. A custo de 12 quilos. A custo de 12 quilos. Assim, saúde. Eu dizia, eu não vou fazer outra coisa na minha vida que não seja pagar uma dívida por dia ou negociar uma dívida a cada dia. E aí eu fui entendendo
o que era a dívida, o que era a consequência do não pagamento daquela dívida, porque às vezes você fala assim, o que eu faço? Eu pago a dívida mais cara? Eu pago a dívida mais alta? Ou eu começo pela mais barata? Eu digo assim, você tem que enxergar qual é a tua dívida e qual é a consequência. Porque, por exemplo, uma conta de luz que eu não pago, a consequência é muito grave, eu vou ficar sem luz. Então eu tenho que pagar. O cartão de crédito tem uma consequência grave que é a alta do juro, mas não adianta eu ficar pagando só um pouquinho. Eu vou ter que juntar para quitar de uma vez só. Então, essa daqui vai ficar para depois. E aí, eu ia analisando dessa forma as dívidas, eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam, eu fui negociando, eu entendi que a dívida era um produto que eu tinha. Eu perdi a vergonha, porque você fica muito envergonhado, né? Então, eu perdi a vergonha. Eu digo, gente, a minha dívida é um produto, ela tem um valor. Então, eu vou negociar esse valor. É a mesma coisa se eu for comprar uma geladeira. Quanto é essa geladeira? 5 mil? Tá, eu tenho 4,5, e aí? À vista. Então, eu fui entendendo isso. A minha dívida é um produto, eu vou negociar esse produto. E aí, eu foquei, eu coloquei para mim, em 1 ano eu vou pagar. Porque eu levei menos de 1 ano para me afundar, eu vou ainda me dar 1 ano para eu me levantar. E conseguiu. E foi 11 meses e 20 dias que eu paguei a última dívida. Eu queria comprar aquele rojão de 13 tiros, sabe? Mas não tinha dinheiro. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito boa, né? Depois que acabou, né? Depois que acaba, você vê quanto você aprendeu, né? Quer receber mais conteúdos como este? Curta este vídeo e se inscreva nesse canal.